Amor não é um acontecimento fácil. Por mais que nós tenhamos isto como dom em nós, você, na sua vida e na sua experiência prática, sabe o quanto dói amar. Porque amor é isso. Amor é um acontecimento que se eterniza em nós pela própria força de ser Ele o que é. E o amor não pode conceber infelicidade. Onde há amor não pode haver infelicidade. Pode haver sofrimento, mas infelicidade não. Mas na vida nós temos duas possibilidades. Ou sofremos a dor de amar e somos felizes, ou sofremos a dor do desamor e somos infelizes a vida inteira. Por isso, Jesus subiu a um monte, certa vez, para falar aos seus amigos o grande significado da felicidade. E certamente os discípulos estavam esperando uma fórmula mágica, assim como nós escutamos o tempo todo hoje no mundo, fórmulas de felicidade que são absolutamente fáceis. Uma coisa me inquieta nessa fórmula de felicidade. Como é que você pode entender que alguém pode ser feliz chorando? Como pode ser alguém feliz no momento da fome? Como é que nós podemos fazer a reconciliação de duas realidades e descobrir nisso a felicidade? Como é que uma situação aparentemente que traz infelicidade, quando você descobre, por exemplo, a sua dor, a sua lágrima, você ter que entender que esta lágrima, esta dor, é a fonte da felicidade humana. E a beleza da vida, muitas vezes, não é naquilo que a gente consegue ver, mas é aquilo que a gente consegue ver a partir do que os olhos não podem. Só pode entender a felicidade aquele que já soube mergulhar naquilo que vem antes dela. Porque a vida humana é concreta, é no momento em que nós descobrimos que ela vai ganhando significado, que ela vai ganhando sentido, à medida em que a gente mergulha no antes, para depois conhecermos o verdadeiro depois. Só podemos falar de alegria se antes soubemos falar de tristeza. Só podemos falar de consolo se antes soubemos falar de desespero. Se você ainda não pôde descobrir o que verdadeiramente te faz feliz ou que te realiza, se talvez você ainda não tenha descoberto o verdadeiro significado da sua vida, se ainda é triste, se ainda é infeliz, talvez seja porque ainda não foi capaz de mergulhar no mistério da sua tristeza, por exemplo. Talvez ainda não foi capaz de mergulhar no mistério do seu sofrimento e por isso não extraiu nada dele senão a decepção. A vida é assim. Se hoje você quisesse fazer um relato da sua vida e descobrir o quanto você já cresceu na sua história, se hoje você quisesse fazer um relatório da sua vida, quem sabe relembrar quem é você, fazer um relato de quem seja você, contar ao mundo quem é você, é só você fazer um relato de tudo que você já sofreu. Os sofrimentos humanos são muito parecidos, só muda de endereço. Já dizia minha mãe o tempo todo, cada um no seu canto, sofre seu tanto. Se hoje você tivesse a oportunidade de dizer quem é você, você não saberia dizer, se você não dissesse junto, tudo o que já aconteceu, que já lhe marcou, que já lhe definiu, tudo aquilo que você já sofreu, tudo aquilo que você já deixou partir, tudo aquilo que você já sepultou, toda a história de vida que já passou pelos seus dias, pela sua casa, pela sua família, porque não há ser humano concreto fora da experiência do sofrimento, de tudo que você precisou se empenhar, de tudo que você precisou lutar, de tudo que você precisou reconciliar dentro de você. E ali está a sua identidade, ali está a sua marca, ali está a sua cara, na vida que você se empenhou, nos amores que você amou, nos filhos que você educou, nas noites mal dormidas, para que aquela criança tivesse vida, para que ela continuasse viva, que só pode vencer aquele que soube lutar. Nós somos, no tempo, na história, a soma de tudo aquilo que a gente já foi capaz de preparar. Mas não é um sofrimento por ele mesmo, não é sofrer por sofrer. Quando Jesus nos apresenta um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher,
Está mostrando justamente que a vida, ela só é possível no momento em que nós conseguimos fazer a equação do sofrimento para vivê-lo na perspectiva da redenção. Se você tem que caminhar 30 quilômetros, é preciso dar um passo. O sofrimento da caminhada vale a alegria de uma chegada. Não há ressurreição sem o Calvário. Há também uma história interessante. Dizem que a águia americana, à medida que um tempo vai passando para ela, as unhas vão ficando curvadas, o bico vai ficando curvado, e ela vai perdendo o poder de caça. Vai perdendo o poder de caça justamente porque as garras já não conseguem segurar a presa. O bico já não consegue comer direito. E então, naquele momento, depois de ter vivido um bom tempo da sua vida, ela tem que tomar uma decisão. Então ela se refugia nas alturas, nas pedras, nos penhascos, e lá ela faz um processo doloroso que consiste em ficar diante de um paredão e bater o bico, ficar batendo o bico, até que comece a machucar, até que comece o sangramento, e até que aquele bico se desprenda dela. A águia precisa perder o bico que já não lhe serve. E é sofrido isso. Cai aquele bico e pelo próprio processo da regeneração da natureza, um novo bico vai surgindo. Cresce, como se fosse uma criança ali se desenvolvendo de novo. E o processo ainda não terminou. Quando o bico já está novamente crescido, fortalecido, ela começa um processo de arrancar as unhas. Com o próprio bico novo, ela começa a arrancar as unhas que já não lhe servem mais, porque já estão curvadas, já não são capazes de segurar a caça. Se ela continuar com aquelas garras envelhecidas e sem poder de caça, o que acontece? Morre de fome. Não tem mais as características da águia. É uma águia, mas é uma águia sem poder. Depois de terminado todo este processo de arrancar as unhas, novas unhas começam a surgir, novas garras, jovens, fortalecidas. Terminado ali o nascimento das unhas, ainda não acabou o sofrimento. Pelo próprio instinto, ela sabe que precisa arrancar as penas, porque as penas também já estão velhas e ela precisa de plumas novas, uma vez que tem um bico novo e garras novas. E ali então começa a arrancar pena por pena, para esperar, mais uma vez, o processo da regeneração. Me parece que são 6 meses. 6 meses refugiada no meio dos penhascos para viver este processo. Com o bico novo, com as novas garras e com a nova plumagem, a águia consegue viver mais pela frente o mesmo tanto de vida que ela tinha tido até ali. O momento da restauração, da nova plumagem, do novo bico, das novas garras, equivale ao mesmo tempo em que ela viveu. É como se ela começasse a viver de novo. Já parou para pensar o quanto que a natureza pode ser fértil para nos ajudar a entender o próprio significado das bem-aventuranças? Porque também nós, em muitos momentos da nossa vida, chegamos diante de uma situação, ou a gente vive o processo da perda para recomeçar, ou nós vamos morrer do jeito que estamos. Quando nós não somos capazes de reagir diante da própria vida, quando nós vamos nos entregando aos poucos, quando daqui a pouco a gente já não percebe mais vida em nós, quando a gente se sente orgulhoso por ser águia, mas uma águia sem poder de voo. Águias, o próprio significado da força, da luta. Todo cristão é uma águia em potencial, é capaz de alçar voos, é capaz de vencer os obstáculos. O cristianismo nos fortalece para isso, mas nós ainda vivemos rastejando e ciscando como se fôssemos galinhas e galos. Somos águias em potencial, mas vivemos como se fôssemos galinhas, nos quintais, nos terreiros. Sabe por quê? Ainda não tivemos a coragem de encarar